Hoje tenho a alegria de chamar aqui, eu quero chamar a Juliana para vir para cá. Juliana, filha aí do nosso pastor Osvalnir, líder dos nossos jovens e psicóloga, né? E hoje ela vai estar nos trazendo, então, a palavra de Deus nessa manhã. E eu quero agradecer, Juliana, porque eu fiz o convite, ela se dispôs, né, a estar aqui falando do Evangelho, e ela vai falar sobre depressão e ansiedade. Ela, como psicóloga, e nesses dias tão desafiadores, e onde muitas pessoas têm sido atingidas, né? E a Juliana vai nos trazer então essa palavra de Deus então sobre esse tema. E nós queremos agradecer. Quero orar com a Juliana, sentados mesmo, vamos orar. E obrigado, viu, Juliana? Obrigado. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos imensamente, porque por amor, o Senhor se entregou por mim, o Senhor olhou para cada um de nós, e o Senhor não só se entregou, como o Senhor nos ama e quer nos ver, Senhor, transformados, cada vez melhores. Obrigado. E abençoa agora, Senhor, a Juliana. Te agradecemos pelo a grande bênção que ela já é na vida da nossa igreja, e porque hoje ela vai trazer a palavra do Senhor para nós. Nós te agradecemos. Usa a tua serva, enche ela com o teu Santo Espírito e abençoe todos aqueles que hoje precisam de cura nas suas almas, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Ju. Eu que agradeço, né, pastor, pela confiança acima de tudo, né, pastor? E pelo convite também. Eu estou aqui um pouco emocionada, porque depois desse último louvor, só derramei um pouquinho de lágrimas, que os irmãos sabem que eu já sou chorona mesmo, né? E é impossível, né, cantar sobre esse amor que fez um sacrifício impressionante por nós, né? E não me emocionar. Então, vou falando e vou me recompondo, tá, irmãos? É uma alegria muito grande estar aqui. Faz tempo que eu não venho nesse púlpito aqui, viu? Apesar, né, de pelo menos 1 ano e meio aí de pandemia, mas já fazia bastante tempo que eu não vim aqui. E eu vou confessar para os irmãos que eu estou um pouquinho mais nervosa do que quando eu vou na igreja dos outros para falar. É porque os irmãos já me conhecem, aí o nível de exigência aumenta um pouquinho, né, pastor? Nós vamos, então, falar aqui, né, sobre um tema que eu tenho agradecido muito a Deus pelas oportunidades que Ele nos tem dado de falar sobre ansiedade e depressão. Já é um tema, né, que tem atingido nossas igrejas na última década, digamos assim, que com uma frequência, uma intensidade muito maior, né? Inclusive recebendo notícias de suicídio, que é muito impactante para nós como cristãos, receber esse tipo de notícias, sabendo, né, entre nossos irmãos, entre as nossas lideranças. Mas, de fato, a ansiedade e a depressão, elas podem acometer os cristãos também. E eu vou ler um versículo só, porque o Marcelo disse que essa minha palestra é muito comprida. Então eu vou ler um versículo só. É um tema abrangente mesmo, né, irmãos? Depois a gente pensa numa série, pastor, né? Mas eu vou ler um versículo só e depois eu conto um pouquinho para os irmãos do contexto, né? Então eu vou ler aqui em João 16, 33, palavras de Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui no capítulo, a partir da metade aqui, né, do capítulo 16, Jesus está avisando seus discípulos de que as coisas iriam piorar. Ele estava dando notícias más, ele estava trazendo notícias ruins. Esse Jesus que vinha
durante todo o seu ministério, trazendo boas novas de paz, de esperança, trazendo um novo ensinamento que aquele povo não estava habituado a ter. E, de repente, ele traz uma notícia ruim. E os discípulos já ficaram preocupados, porque eles disseram assim: olha só, Jesus nem está falando por parábolas. Alguma coisa não está indo bem. Né? Então, eles notaram que nessa conversa aqui, Jesus estava indo direto ao assunto. E algumas vezes a gente precisa, de fato, ir direto ao assunto. Né? Durante muito tempo, a igreja esteve um pouco fechada para assuntos complicados, como a saúde mental, por exemplo. Né? E é fato que o prolongamento a fatores estressantes trazem desequilíbrios neurológicos. É um processo químico que acontece com a gente. É muito difícil para nós pensarmos no nosso cérebro como simplesmente um órgão do nosso corpo. Mas ele é, viu, irmãos? Só que a gente põe tanta fé no cérebro, né? Porque dentro dele consiste a nossa consciência. Então, é muito difícil a gente compreender um órgão sem fazer a dissociação de quem nós somos. Porque lá ocorrem as sinapses, né? Tem eletricidade dentro de nós, né, irmãos? Então, é eletricidade, é um processo químico acontecendo que geram os pensamentos, que geram a consciência, que diz quem nós somos. Então, é muito difícil para a gente, de fato, aceitar, não é nem compreender, porque a gente compreende, mas a gente não aceita, que esse órgão é passível de adoecimento também. E se você tiver uma inflamação na garganta, uma dor na perna, uma dor de estômago, você toma remédio, você procura o médico. Mas por que quando você percebe que os seus pensamentos estão acelerados, estão confusos, que as suas oscilações de humor não estão muito controláveis, você se nega a procurar ajuda profissional, seja psicológica ou médica, né? Então, a gente vai ver aqui, né, que esses fatores estressantes, eles têm vários contextos, né, que a gente está sujeito. E, por exemplo, uma pandemia é um fator muito estressante, um isolamento repentino, né? De repente, as pessoas estavam pulando o carnaval, outros já estavam receosos, né, com as notícias do exterior, mas alguns estavam pulando o carnaval e depois, 15 dias depois das viagens de carnaval e das festas, fecha tudo, né? E as nossas crianças não vão para a escola, e nós não vamos para o trabalho, e nós não podemos mais ver nossos parentes, nem beijar nossos pais. O meu pai falava que eu era muito beijoqueira, e agora faz tempo que eu não te dou um beijo, né, pai? Às vezes eu passava na casa dele só 15 minutinhos para pegar uma criança, e eu entrava e beijava, e na hora que eu saía eu beijava de novo. Eu falava: você acabou de me beijar. Mas, enfim, a ONU deu ao Brasil, isso numa pesquisa realizada em 2015, mas ela continua sendo atual. O Brasil levou o título de país mais ansioso do mundo. E a gente vai falar um pouquinho só por causa do contexto, né? E por que será que o Brasil levou esse título? A pesquisa que a ONU realizou demonstrou que, falando em população mundial, a gente tinha, vou dar uma arredondada aqui nos números, essa pesquisa demonstrou que 3,5% da população mundial era afetada por transtornos de ansiedade. Trazendo para o Brasil, nós temos 9,3% da população afetada por ansiedade. E, em termos de depressão, nós temos 4,4% da população mundial e de brasileiros, 5,8%. Então, os números do Brasil estão sempre acima e, no caso da ansiedade, muito acima da média mundial.
E isso faz uma referência ao nosso contexto sociopolítico. Nós convivemos diariamente com muitas inseguranças. Nós temos medo de abrir o portão da nossa casa e sofrermos uma violência. Nós não temos segurança nos nossos empregos, estabilidade econômica. Tudo é difícil. Mesmo assim, o brasileiro é solidário e feliz, né, irmãos? Mas isso não muda o fato de que as inseguranças culturais, a insegurança ambiental que nós temos, pode facilitar o nosso adoecimento mental. E também é sabido, aí a gente tem que trazer uma boa notícia também, né? Também é sabido que 90% da população mundial que tem um envolvimento espiritual religioso, isso falando de um modo geral, qualquer religião, tá? Mas todo ser humano que se propõe a uma busca espiritual, que se preocupa com a sua vida espiritual, 90% vai ter menos chance de adoecimento. E se adoecer, tem mais chance de recuperação, né? E esses dados não nos dão nenhum aval para sair por aí julgando a vida espiritual dos outros pelo nível de adoecimento mental, tá, irmãos? São dados, são estatísticas, mas que nos trazem esperança, porque nós sabemos que, estando envolvidos com a palavra de Deus, com a vontade, com o nosso objetivo em fazer a vontade de Deus e o apoio que a comunidade religiosa pode nos oferecer, já diminui as nossas chances de adoecimento e, caso nós possamos adoecer, favorece a nossa recuperação, né? Então, esse também é um dado interessante. Bom, as aflições fazem parte do nosso passado, do presente, farão do futuro. Jesus fez, né, esse anúncio para os seus discípulos, dizendo: olha, pessoal, as coisas vão ficar feias, as coisas vão piorar, vocês vão sofrer aflições, mas eu estou avisando isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. E muitas vezes, quando a gente está vivendo esse momento de aflição, a gente pensa, né, como ter paz no meio dessa bagunça, como ter paz em meio ao caos. Mas é por causa da nossa fé, é por causa da nossa convicção nessas palavras de Jesus. Então, nesse momento de aflição, para que a gente encontre a paz em Jesus, a gente precisa chamar a nossa confusão mental para a racionalidade, né? É aquele momento que você precisa parar, respirar e dizer para si mesmo: calma, vamos pensar, né? Então, digamos que nesse período aí que nós passamos, né, de pandemia, eu já estava emocionada antes da última música, porque quando o pastor falou dos retornos dos cultos, né, me deu uma sensação de normalidade, assim, eu chorei também, eu choro muito. E apesar, né, de estarmos voltando às nossas atividades normais, nós ainda temos muitas inseguranças pela frente, né? O pastor fez questão de me avisar aqui para passar o microfone para mim. Ó, Juliana, eu passei álcool antes de pegar o microfone, tá? A gente fica agora com essa preocupação, né, de avisar que nós estamos nos cuidando, que nós estamos tomando as devidas precauções, que nós não queremos ofender ninguém, que nós não queremos causar mal para ninguém. E durante, né, todo a história da humanidade, né, os historiadores demonstram, né, esse interesse do ser humano através de pinturas rupestres, através de outros dados arqueológicos, né, que desde sempre o ser humano teve essa preocupação. É claro que a gente já sabe disso porque a gente estuda a Bíblia, né? Mas falando cientificamente, né, o que o mundo também crê é que a humanidade sempre se preocupou com essa relação
de adoecimento e cura, de saúde e doença, e na sua busca espiritual para essa cura, né? Então, o ser humano, desde que aprendeu a pegar no giz, desenhava lá nas cavernas a sua vontade de conhecer espiritualmente alguma energia, alguma força, ou o nosso Deus, que pudesse proporcionar o que essa estatística que a gente falou vem comprovar, de que sim, nós estamos menos propensos ao adoecimento e sim, mais propensos à cura, quando nós temos essa visão espiritual da vontade de Deus. Bom, eu vou contar para vocês rapidinho, viu, Marcelo? Vou contar rapidinho. A história de Viktor Frankl, que eu conheci esse cara. Na verdade, ele é um teórico de uma linha de psicologia, mas eu não conheci ele na faculdade. Eu fui conhecer ele um pouco depois por causa de uma frase que ele disse, que ele tornou a frase bem famosa, mas depois eu descobri que foi Nietzsche que falou primeiro. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Aí eu achei a frase interessantíssima. Eu falei, eu preciso saber. Ela foi interessante para mim, mas eu preciso saber se o cara queria dizer isso que eu entendi mesmo, né? E aí fomos conhecer a história dele. E ele era um austríaco que desde os seus 15 anos já demonstrava interesse pela medicina. E naquela época, né, ele nasceu em 1905, naquela época não tinha, né, as áreas de saúde mental, psiquiatria, psicologia, então era tudo medicina, e ele começou a se interessar e desenvolver algumas teorias sobre o sentido da vida. Então, bem novinho, né, estava com a cabeça cheia de ideias lá. E a partir dos 16 anos ele começou a frequentar conferências médicas, e os médicos se interessaram pelas teorias lá que ele estava pensando, e começaram a abrir mais espaço para ele. Ele de fato entrou na faculdade de medicina. Depois, já estudante de medicina, ele acabou conhecendo Freud, que vinha abrindo, né, esse campo de estudo da psicanálise, então já voltando uma área da medicina bem especificamente para a área de saúde mental. E depois, já formado no ano de 1933, Frankl assume a direção de um hospital psiquiátrico, especificamente na ala de mulheres suicidas. Então, que fazia muito sentido para alguém que desenvolvia uma tese sobre o sentido da vida e o que leva uma pessoa ao suicídio. Frankl vem descobrir que justamente é essa falta de sentido, né? Acontece que ele era um judeu e estoura lá a Segunda Guerra Mundial, e Frankl e toda a sua família é levado para campos de concentração diferentes, cada um para um campo diferente. Ele perde totalmente o contato com a família. E vocês vão se recordar, né, que o objetivo do nazismo era a supremacia de uma raça pura. Então, não havia espaço para mulheres suicidas, né? Frankl, antes de ser levado para os campos de concentração, ele recebe uma ordem para proceder à eutanásia em todas as suas pacientes. Ele se nega a isso. Consegue poupar a vida das pacientes, mas logo em seguida ele é levado juntamente com a sua família para os campos de concentração. Nunca mais teve notícia da esposa, que naquele momento que ela foi levada estava grávida, seu irmão e seus pais. Só ele passou por 4 campos de concentração diferentes, e ele procurava encontrar seus familiares, mas isso nunca foi possível. Então, ali nos campos de concentração, Frankl continua desenvolvendo a sua tese, né?
porque já que ele já se preocupava desde tão cedo com o sentido da vida, ele passou a observar e compreendeu que nem sempre o que determinaria a sobrevivência de alguém no campo de concentração, a não ser que fosse eleito lá para entrar numa câmara de gás, mas a sobrevivência não dependia necessariamente das condições físicas, porque ele viu muitos homens fortes morrendo por causa das condições que eram sujeitos, pela falta de alimentação, falta de higiene, né? E ele também viu muitas senhorinhas que sobreviveram, né? Pessoas com uma fragilidade física, mas que conseguiram sobreviver àquelas torturas. E aí ele entende que quem conseguisse encontrar ou dar um sentido para aquele sofrimento teria mais chance de sobreviver àquela situação. E ele também diz que nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a sua consciência de ter uma missão de vida a se cumprir. E isso é importante para nós pensarmos, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a sua missão de vida? O que você tem feito para dar um sentido para a sua vida? Há uma necessidade de nós ressignificarmos as coisas de vez em quando, né? Fazer uma revisão, né? Porque às vezes a gente, a gente pode estar, a minha missão é cuidar dos meus filhos, aí os filhos crescem, aí a vida perde sentido? Não, vamos dar um novo sentido, eu preciso de uma nova missão, um novo propósito para cumprir, né? Quando Jesus disse, para que em mim vocês tenham paz, ele estava avisando os discípulos das aflições que eles sofreriam, porque ele tinha plena consciência da sua missão. Ele sabia que a sua missão era sofrimento e dor, e que isso geraria aflição nos seus discípulos. Mas o depois disso seria paz, né? A necessidade dessa missão de Jesus, desse sacrifício que ele passaria, seria para que, enfim, nós pudéssemos ter esperança de uma vida eterna, ter esperança de novos propósitos também. É fato, tá, irmãos, é fato de nós termos clareza da nossa missão de vida, não vai nos impedir de sofrer aflições, porque foi aqui o caso de Jesus também, né? Ele tinha clareza da missão que ele tinha a cumprir, mas isso não impediu ele de subir lá no monte, chorar, orar, suar gotas de sangue. Aflição ele passou, mesmo tendo a plena consciência da missão que ele tinha a cumprir. Então nós vamos ter aflições. Jesus sabia do que ele estava falando. Também tem uma situação que a gente está falando muito da pandemia. Eu citei o exemplo aqui de Frank, o que passou por essa experiência terrível do Holocausto. Mas quando nós não temos um problema externo, quando nós não temos um sofrimento concreto, real, nós temos os nossos sofrimentos internos. A nossa história de vida, os nossos traumas, as nossas frustrações, que também nos trazem aflições. E muitas vezes, quando uma pessoa fala do seu sofrimento, alguém vira para ela e fala assim: você fica chorando, você está reclamando de barriga cheia, a sua vida é boa, você tem tudo. Mas é porque as pessoas estão olhando para essa condição externa, né? As pessoas estão olhando que ela tem apoio familiar, ela tem uma condição financeira razoável, mas também existem as nossas aflições internas e que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos compreendê-las,
Mas por que eu sou triste? Por que eu sofro? Porque eu não consigo ver o bem que todo mundo vê. Tem pessoas que têm um olhar mais depressivo para a vida, né? Faz parte de quem ela é. E tudo bem, não tem problema. Mas você precisa se conscientizar de que, apesar das suas aflições, você continua em função da sua missão. E depois da vírgula de Jesus, tem o bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Ânimo é uma palavra que se refere à alma, né? E eu costumo até brincar com os meus pacientes cristãos, que a gente que é crente tem uns probleminhas psicológicos a mais do que os outros, né? Porque a gente precisa lidar com a consciência de pecado, a gente tem uma certa dificuldade em separar essa questão da nossa alma com o nosso espírito. A nossa alma contém as nossas emoções, é tudo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente desenvolve vínculo, afeto. E o nosso espírito é aquilo que vai voltar para Deus, né? É claro que eles estão muito unidos, é quase, sem heresia nenhuma, tá, irmãos? É quase o caso da Trindade, né? É difícil separar, é difícil de compreender essa separação. Quem sou eu biologicamente, emocionalmente e espiritualmente? Porque essas coisas estão emaranhadas mesmo, né? E uma afeta a outra, afeta. Mas algumas vezes, como eu disse no início, a gente precisa parar, respirar e dizer: calma, pensa. Porque racionalmente nós temos total capacidade de fazer essa chamada assim para nós mesmos, né? Teve uma época, acredito que, sim, entre 2016 e 2017, foi aquela época que deu um boom de automutilação e suicídio entre jovens e adolescentes, irmãos se lembram? É bem recente. E aí, toda a classe envolvida com essa faixa etária, né? A igreja, os professores, as universidades, os médicos, que preocupação. O que leva pessoas tão jovens a se desesperar a esse ponto? Qual é o tamanho da dor interna que alguém tem que fazer um corte no seu braço passa a não significar dor? E aí entra a nossa ignorância, né? No sentido próprio da palavra, de falta de conhecimento, de olhar para um adolescente e dizer que é frescura, que pare com isso, que não há motivos. Quando a gente sabe que o nosso mundo está acelerado mesmo, os avanços tecnológicos são maravilhosos, nos ajudam, facilitam a nossa vida, mas também estão nos pressionando. Como é que está seu tempo, por exemplo? O que nós temos feito com toda essa tecnologia, com uma avalanche de informações que cai diariamente sobre as nossas cabeças, né? Tudo isso gera estresse e proporciona essa possibilidade de adoecimento, né? Os desequilíbrios são funcionais, né? Eles são neuroquímicos. É claro que é tudo isso que a gente vive que vai gerar esse desequilíbrio. Depois, numa outra oportunidade que o pastor me der, que eu já estou me autoconvidando aqui, a gente pode falar sobre como minimizar, né, todos esses impactos. Mas hoje, eu vim realmente para dizer para os irmãos sobre a conscientização de como isso acontece e de que, como igreja, nós precisamos estar atentos e ter um olhar voltado ao sofrimento dos nossos irmãos, porque, como eu disse, que eu brinco com os pacientes, ainda nós, como cristãos, vamos sofrer mais algumas pressões. E
nós não podemos permitir que a religiosidade nos impeça de ver o ser humano além do pecado, de ver o ser humano além desse estresse, o ser humano além da aflição, porque durante todo o período de ministério de Jesus, e nós temos estudado isso com os jovens, o olhar de Jesus foi para a necessidade humana. Ele não estava ali operando milagres para ser reconhecido como Deus. Ele estava operando milagres porque as pessoas precisavam daquilo, porque era a necessidade que as pessoas tinham. E às vezes a religiosidade vai ainda, né? Nós vivemos tempos em que em algumas igrejas mais, outras menos, mas Deus ainda é visto como um Deus de castigo, uma igreja repressora, que coage pessoas e que inclusive vai julgar o adoecimento mental. Como, irmã, depressão não, eu vou orar por você. Ore sim, claro, nós cremos no poder da oração e nós vimos aqui que estatisticamente o mundo está comprovando cientificamente o poder da oração. Tudo bem, a gente já sabia disso, mas não significa que você não deve aconselhar o seu irmão, a sua irmã a buscar uma ajuda médica. Nós não podemos negligenciar, como eu disse no início, o nosso cérebro como um órgão, como parte do nosso corpo. Corpo perfeito que Deus fez, né? Então, é de extrema importância que, como igreja, a gente consiga dissociar as doenças do castigo e do pecado, porque o adoecimento acontece, algumas vezes pode ser, algumas vezes pode não ser. Até os cientistas têm demonstrado, né, esse interesse, realizando aí pesquisas, trazendo, por exemplo, a capelania para os hospitais e vendo melhora no atendimento desses pacientes, nos resultados, né, desses pacientes. Então, como igreja, nós precisamos ser capazes de mostrar, né, e de demonstrar o amor e o perdão além daquele ser humano doente, como Jesus via o ser humano além da lepra, como Jesus via o ser humano além da prostituição, e nós precisamos ter um olhar para o ser humano além daquilo que nós podemos ver, além daquilo que o nosso julgamento pretende apontar. Só dessa forma nós vamos conseguir nos ajudar de fato como igreja a perceber que um irmão não está bem, a ter a liberdade de falar para alguém que você não está se sentindo bem, como você tem se sentido, mas para isso precisa haver confiança, precisa haver essa demonstração de amor. Aí, seguindo essa linha, né, de raciocínio que Frankl considerou de fato, né, que a frustração do sentido da vida poderia causar a depressão. E a partir disso que nós estamos sendo hoje convidados a pensar racionalmente sobre o sentido da vida. E aí, eu vou dar umas dicas para os irmãos, que algumas coisinhas, né, Jesus já deixou fácil, deu de bandeja. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Essas coisas fazem sentido para você dar um sentido para a sua vida? Por exemplo, ser fiel até a morte. E tantos outros ensinamentos que Jesus fez para que nós já pudéssemos dar um sentido para a nossa vida através dessas missões. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. O que você tem feito pela vida de alguém e que de fato traga um resultado para a sua vida?
No mês de agosto, que nós tivemos a ação das cestas básicas com os jovens, a gente pôde comentar sobre como é precioso servir a Deus servindo ao próximo, como é gratificante. E essa pode ser uma missão para a sua vida, se você se identificar com ela, claro. Mas, enfim, para que nós possamos ter ânimo, nós precisamos encontrar essa paz em Jesus. E nós podemos encontrar quando tudo estiver indo de mal a pior, que você consiga respirar. Primeiro para, respira e se conscientiza. Pense racionalmente sobre aquela situação que você está vivendo e pense racionalmente também sobre a paz que Jesus pode te proporcionar. É uma forma de nós conseguirmos ter um pouco mais de controle sobre os fatores estressantes que vão nos levar à ansiedade e depressão. Hoje também nós precisamos falar de ansiedade porque ela está sendo mais frequente do que a própria depressão, por causa dessa sobrecarga de informações e de afazeres que eu citei. Nós estamos acelerados, nós precisamos fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo, pensar em muitos assuntos, isso está afetando a nossa concentração, e aí a gente se cobra porque não conseguiu prestar atenção no que tinha. Então é muita pressão que pode levar a esse adoecimento, mas a nossa conscientização e o nosso relacionamento com Deus e como igreja pode nos favorecer. Então, nós precisamos usar isso ao nosso favor. Vamos trocar mais figurinhas. Vamos demonstrar confiabilidade para que os nossos irmãos possam se abrir conosco. E nós vamos alcançar isso a partir deste olhar de Jesus para a necessidade humana. Amém? É isso. Pastor? Obrigado, Juliana. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas de gratidão a Deus. Obrigado, Juliana. Obrigado por nos trazer essa palavra de Deus. E, pare, respire e pense. Amém, irmãos? Pare, respire e pense. Isso é evangelho. O evangelho manda a gente parar. A gente parar, a gente se retirar. Jesus fazia isso o tempo inteiro. Toda hora, na hora do estresse, ele se retirava sozinho. Ele parava, ele respirava, ele falava com o Pai. E sejamos solidários, né? Compreensivos com a dor uns dos outros, né? Não julgadores, mas compreensivos. Que bênção, obrigado, Juliana. E aí vai ter mais, viu? A gente combina, amém? Aí você vai trazendo aí essa palavra. Vamos orar? Vamos orar, vamos ficar em pé. Quero convidar os irmãos do louvor, eles podem vir aqui, para cá. Obrigado mesmo aí, Juliana. Obrigado, Marcelo, por nos emprestar a Juliana. Obrigado, Sofia, por nos emprestar o Marcelo, que emprestou a Juliana. E assim vai o Ícaro, que emprestou a Sofia. Obrigado. E o pastor Osvalnir, que emprestou todo mundo. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Né? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, abra o teu coração para esse Senhor. Ele conhece a tua dor. E como a Juliana falou hoje aqui, nós temos às vezes dores que a gente não consegue nem falar sobre elas. Mas o Senhor conhece e abre teu coração para Ele, porque Ele conhece e a maravilha é que Ele não rejeita. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado.
Você que está dizendo aí, não aguento mais. Você em casa que está dizendo, não aguento mais. E você vai ver o braço do Senhor fazendo com que você ande mais uma milha no poder dele, sustentando a gente para nós sermos fiéis até a morte, como a Juliana falou aqui. O nosso propósito de vida, irmãos, sermos fiéis até a morte. Até a morte. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer. Agradecer porque o Senhor é o Salvador de todo o nosso ser. Agradecer porque o Senhor há de ressuscitar o nosso corpo um dia, mas porque o Senhor também morreu para salvar as nossas almas, as nossas emoções. O Senhor veio para trazer paz para a nossa mente. Obrigado, Senhor. O Senhor veio para a Tua palavra, ela traz lucidez para a nossa mente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor salva o nosso espírito. Obrigado, o Senhor nos salva de modo integral, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós agora, nesse início de semana, nós, todos aqueles, Pai, todos nós, como vimos aqui hoje, vivemos num país onde muitas são as inseguranças, as incertezas sobre o futuro. Somos afetados por isso, Pai, e alguns que estão sofrendo transtornos, Pai, de ansiedade, de depressão. Senhor, que no Teu Evangelho, na Tua graça e na comunhão, Senhor, aqui da nossa igreja, pessoas sejam curadas. Não por nós, mas pelo Teu Santo Espírito, mas na nossa comunhão. Que a nossa igreja seja um hospital do Teu amor, que acolhe o ser humano. Seres humanos com todas as suas contradições, mas que aqui, Senhor, que aqui possamos experimentar cada vez mais, Senhor, esse toque do Senhor em cada dimensão do nosso ser. Obrigado, Senhor, obrigado. Abençoa a vida da Juliana, abençoa o lar dela, a casa, abençoa os jovens da nossa igreja. Esse grupo de jovens maravilhoso, Senhor. Abençoa ricamente esse ministério. Abençoa a nossa igreja, cada irmão, cada amigo, Senhor. Nessa semana que recomeça, abençoa, visita nessa semana, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a consolação, a comunhão e que a cura que vem do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Vamos encerrar o nosso culto, então, louvando esse nosso Senhor, que é digno da nossa adoração. Deus abençoe a sua semana.